Na série Municípios Capixabas, você conhece agora o município de Itaguaçu, localizado na região serrana do estado, a 135 quilômetros da capital Vitória. Com cerca de 20 mil habitantes, a cidade surpreende aos poucos pela herança cultural deixada pelos imigrantes europeus, reconhecida em vários pontos dessa região. O processo de colonização desse território começou por volta de 1875, com a chegada dos primeiros imigrantes portugueses. Eles fundaram às margens do rio Santa Joana o primeiro núcleo populacional da região. As terras férteis atraíram também imigrantes de outros países, como Alemanha e Pomerânia. O trabalho árduo dos imigrantes fez com que a região progredisse rapidamente. Com isso, o povoado foi elevado a distrito em 1891 e passou a se chamar Boa Família. O atual nome de origem Tupi foi concedido anos mais tarde, em 1921, quando já era município. Grande parte dos descendentes europeus ficou no campo. O desenvolvimento veio a partir do cultivo de café. A produção do grão impulsionou o crescimento econômico e ainda hoje continua sendo a base econômica daqui, tanto arábica quanto conilon. A área do município em café gira em torno de 12 mil hectares. Desses 12 mil, em torno de 70% é conilon, 30% é arábica. Transformando isso em miúdos, nós temos mais ou menos aí uns 14 milhões de pés de conilon, uns 5.500 de arábica. É a principal fonte de renda. Nós estamos aqui hoje a 180 metros de altitude, onde nós estamos conversando, e se nós subirmos 28 quilômetros, chegamos a 900 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então nós temos clima, solo e topografia para essas duas atividades. Seu Edgar, por exemplo, cultiva café há mais de 30 anos e se orgulha do patrimônio que construiu. Foi passando de avós para filhos e netos e foi ficando, e a gente foi ficando aqui. Já tem uma geração já aqui, já umas 4 gerações que está nessas regiões aqui. Isso aí é uma batalha, né, que você vai conseguindo de pouco a pouco, você vai conquistando, né? E cada conquista é uma vitória, né? Que você vai conseguindo, né? Tem a casa que eu consegui construir, foi o carro que você conseguiu, e a agricultura, se você acreditar, ela é acreditar mesmo e fazer certo, né? Ela te retribui, com certeza. Quem vive na zona rural de Itaguaçu também encontra nos pequenos negócios uma importante fonte de renda. É o caso de Dona Luzia, que com 80 anos faz conservas e licor de vários sabores. Doce de figo. Esse é doce de laranja. Esse é picles. E esse é doce de mamão. Saindo da casa de Dona Luzia, não foi preciso procurar muito para encontrar outra propriedade de base familiar. Aqui o forte é a produção de queijo, que tem um diferencial. É produzido com selo de qualidade. O produto abastece padarias e supermercados locais. A fabricação de biscoito é outra alternativa que os produtores estão encontrando para melhorar o orçamento. Dona Laura, descendente de pomeranos, herdou dos pais a tradição de fazer biscoitos. Ela também faz o tradicional broche. Ik daar alle jaren wit kopen wil, wit goud is, kan alle jaren kan ik bestellen, ik kan Além da produção agrícola e do agronegócio familiar, a área rural de Itaguaçu também oferece outro atrativo: o turismo ecológico, que tem ajudado a transformar a economia local. As montanhas da região são ideais para a prática de escalada ou rapel.
A Pedra dos 5 Pontões, localizada entre os municípios de Itaguaçu e Laranja da Terra, é o destino favorito de quem busca aventura. A gigantesca formação de rochas tem mais de 1.200 metros de altitude. O descendente de italianos, Antônio Padoani, mora com a família nesse pedaço do paraíso. Foi ele quem popularizou a prática do rapel e da escalada em Itaguaçu, transformando o lazer em negócio. A gente está fazendo caminhada, rapel e levando o pessoal em cima da pedra. Isso aí é o que a gente está fazendo. E estão montando uma pousada. Devagar, mas estão fazendo. De Vitória, Rio, São Paulo, de toda parte, se você pensar do Brasil, tem gente vindo aqui. As quedas d'água de Itaguaçu formam um espetáculo à parte. A Cachoeira de Cristófori é uma das mais procuradas. Outra opção para quem visita a região são os lagos para pescaria. Saindo da zona rural, nosso destino é o centro da cidade. Por aqui, as heranças europeias também estão por toda parte, como na arquitetura, que possui características das culturas pomerana, italiana e alemã. As igrejas, construídas em estilo neogótico, são os principais exemplares, como a matriz de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, construída em 1953. O monumento ostenta 2 torres, com 48 metros de altura. Com 45 metros de extensão, é um dos maiores templos sacros do estado. Os vitrais importados da Itália complementam a beleza do local, assim como as imagens sacras, feitas em pastilhas. Um pouco afastada do centro da cidade, a Igreja Luterana de Palmeira também é uma referência arquitetônica de Itaguaçu. Fundada em 1902, a construção segue o estilo dos templos luteranos europeus. Outro orgulho dos moradores daqui é o Cine Teatro Municipal, construído em 1958, período conhecido como os anos de ouro do cinema. Na época, era comum no Brasil a integração entre cinema e teatro no mesmo espaço. O local foi batizado com o nome de Cine Esperança. Em 1969, foi renomeado como Teatro Paroquial. Na reforma que recebeu em 2010, o local trocou novamente de nome e passou a se chamar Teatro Municipal Geraldo Sestari, em referência a um idealizador e colaborador das promoções sociais e culturais de Itaguaçu. A nossa viagem a Itaguaçu chegou ao fim. Nas lembranças de quem passa por aqui, ficam as imagens de um lugar tranquilo, privilegiado pelas belas formações rochosas e cachoeiras.